Olá pessoal, bom dia, como vocês estão? Mais uma segunda-feira. Quero pedir desculpas que eu fiquei sem gravar alguns dias, né? E foram poucos dias, 2 ou 3 dias. Quando eu deixo de gravar 2 dias, parece que é uma eternidade, né? Porque eu tô acostumado a estar aqui todos os dias e ultimamente eu tenho gravado quase 2 vídeos por dia. E então, quando eu não gravo, eu sinto falta. Mas estamos aqui com saúde, continuamos com o nosso canal firme e forte, trazendo reflexões para vocês para ajudar no comportamento, na sua vida, na sua casa. E hoje eu quero dizer, gente, que eu preciso que você faça os comentários, tá bom? Eu gosto dos comentários porque quando as pessoas comentam, a gente fica sabendo o que tem dentro dela, o que elas acham, ainda que os comentários não sejam positivos. Né, dizendo aqui que você não precisa concordar com tudo que eu estou falando aqui, porque a minha palavra ela não é oficial, ela não é mais verdadeira, é apenas uma opinião, né? Meu canal é um canal de reflexão, de motivação, mas também eu trago opiniões sobre coisas assim da vida, realidades, coisas que acontecem na vida dos outros, coisas que acontecem também na minha vida, tá bom? Então você fica à vontade para você pensar o que você quer, se comente aí da maneira correta, né, com as diretrizes, né, sem exagerar, porque às vezes a gente tem uma opinião muito forte das coisas, a gente acaba falando de qualquer jeito, né? Porque aqui até eu mesma, eu tenho que falar aqui como se estivesse pisando em ovos, né? Eu não posso falar exatamente o que eu quero, usar minha liberdade de expressão de qualquer maneira. É uma liberdade de expressão, né, que a gente tem nesse país, mas assim bastante restrita, né? Não é aquela liberdade que você pode fazer o que quiser ou falar o que quiser, tá bom? Ou até mesmo aqueles que querem falar o que quer, acabam depois colhendo o que não quer, né? Então eu tomo muito cuidado quando eu vou tratar cada tema, porque eu tô lidando com pessoas, pessoas que estão aí do outro lado, que eu não tô vendo, que eu não conheço. Eu estou falando com pessoas que talvez um dia eu nunca irei conhecer, né? Eu não sei quem são, como são suas vidas, suas histórias, né? Mas todo o conteúdo se dirige a um público, né? Cada conteúdo meu é um determinado público. De modo que, se você não se identifica, você acha que isso não é para você, é uma bobagem, é uma coisa repetitiva, você fica à vontade, tá? Eu costumo usar a mesma analogia que eu uso, né? Quando você está assistindo televisão e o programa de televisão não te interessa, você faz o quê? Você aperta o botão do controle, o botão de televisão e muda de canal. Você não precisa brigar, você não precisa xingar a pessoa que fez o canal. Então, se você age assim com a televisão, você pode agir assim com qualquer uma outra coisa. Quando você está ouvindo uma música no rádio, você não gosta da música, você muda, né? Se essa mensagem não fala com você, você muda. Mas se você se identifica, beleza, pode te servir para uma aprendizagem, tá bom? Depois de toda essa introdução, eu vou trazer o tema aqui. Eu quero falar, gente, sobre a liberdade, né? Todo mundo quer ter liberdade para fazer as coisas. Ninguém gosta de ficar preso. Você conhece alguém aqui nessa vida que você fala, a pessoa fala assim, eu adoro ficar escravo. Ninguém quer ser escravo. Às vezes as pessoas até são, porque não sabem que são escravas ou porque não tem como se libertar. Mas a liberdade, gente, ela é uma coisa sagrada. O ser humano, ele luta pela liberdade até o fim da vida. Tudo que ele tiver de dar pela liberdade dele, ele vai fazer. Ana Maria, que liberdade você está falando? Eu estou falando a liberdade de tudo, de uma situação, de pessoas, de um sistema, né? De tudo. Mas hoje eu quero enfocar aqui um assunto que a liberdade, gente, ela tem um preço. Se você quiser ficar livre de qualquer situação que está te incomodando, que está te chateando, que está te denegrindo, que está deixando você sentir para baixo, essa liberdade, ela tem um preço. E o preço não é isso aqui, o dinheiro. São atitudes que você vai ter que tomar para você ficar livre. Por exemplo, o jovem, quando ele está numa determinada idade, né, 18 anos, ou até mesmo dos 18 anos, quando ele vê que os pais estão pegando muito no pé dele, que são pais muito carrasco, muito duro, muito ditador, ele já fica dentro dele assim, ó, quando eu tiver de maior, eu vou ter a minha casa, eu vou sair dessa casa, aqui não é lugar para mim, eu não quero ficar debaixo desse jugo. Às vezes ele não fala, né, mas ele comenta com um colega ou com ele mesmo, né? Ele já fica com aquele planejamento interno, não, porque ele se sente escravizado. Às vezes, a situação daquela casa não está escravizando ele, mas na cabeça dele está sentindo. Então ele já planeja, ó, tiver 18 anos, tiver de maior, eu vou arrumar um emprego, eu vou ter uma casa, ou eu vou morar sozinho, ou eu vou pro exterior, que são as falas que são mais comuns, né, gente? Existem outras. Existe outra situação também, ó, eu tô aqui nesse emprego, esse emprego aqui me sufoca, não deixa eu estudar, não deixa eu ter meu hobby,
pobre, não deixa eu cuidar da família, eu me sinto preso. E diga-se de passagem, né, gente, que existem prisões que são silenciosas, e existem prisões que não possuem grades nem muro, porque quando a gente fala de prisão, a gente pensa só numa grade, num espaço em que a pessoa não pode sair, uma gaiola. Mas existem gaiolas, gente, que são gaiolas espirituais e gaiolas invisíveis, tá? Que aprisionam a mente da pessoa. E essas são as piores gaiolas que tem, tá bom? A pior gaiola, a pior grade, não é aquela de uma cela, não é aquela de prisão, é aquela que é mental, que ninguém vê, ninguém pega, mas existe e tá deixando a pessoa escravizada. Então vale a pena, tá? Eu dar esse esclarecimento, porque é muito bom, né, para seu aprendizado. Então, a pessoa não vê a hora dela sair de uma situação. Ela tá também, gente, num casamento que ela não tá mais feliz. Ela tá sendo explorada, ela tá sendo maltratada, ou até mesmo para o casamento dela, está sendo uma coisa entediante. Às vezes ela não está vivendo nenhum caso de agressão nem de maltrato, mas para ela não está como aquilo que ela sonhou. Isso serve para ambas as partes, tá? Tanto faz para homem quanto para mulher. Então ela sonha com a liberdade. Existe a liberdade financeira também, né? Ainda mais aqui no Brasil. Meu Deus, a gente vive uma crise, a gente vive uma prisão dos preços altos, de uma economia que você não tem como mudar, que você luta daqui, luta dali, mas parece que você não consegue se soltar. São umas algemas, né, gente? Invisível, né? Porque o mercado financeiro, o sistema financeiro que vivemos no nosso país é uma prisão. E muitos gostariam de ter a liberdade, de não viver isso, de ter um plano B para sair disso. Muitos lutam até o final da vida, alguns conseguem, outros não, né? Porque quando se trata de um sistema, fica difícil você sair. Mas tudo isso, gente, são pessoas querendo liberdade, umas por um motivo, outras por outras quer a liberdade mesmo física, né? Porque elas estão dentro de uma cela. Mas o ser humano, gente, ele anseia pela liberdade. Mas eu quero te dizer que para você ficar livre de qualquer situação, você vai ter que lutar, você vai ter que se esforçar. A liberdade, gente, não vai vir no seu colo de mão beijada simplesmente porque você quer, porque você tá sofrendo ou porque você é coitadinho, não. A liberdade vai vir de uma maneira grosseira, de uma maneira bruta. Como assim, Ana Maria? É sim. Se você parar para olhar, gente, ó, uma cidade, um país, quando ele é colônia de outro, ele foi escravizado por outro, ainda mais o Brasil, né, que foi colônia de outro país, né? E outros países que ainda hoje é colônia de outro. Como foi que eles conquistaram a liberdade? Com uma ideologia? Simplesmente gritando, não, eu tenho direito, você não pode fazer isso comigo? Não, eles tiveram que ir para a guerra, muitos perderam as suas vidas, né, porque eu não posso falar certas palavras aqui, eles tiveram que pegar a espada e lutar mesmo. Hoje, gente, muita coisa que nós temos hoje na nossa vida, que a gente usufrui, entendeu? De uma forma até natural, mas você tem isso às custas de alguém que às vezes perdeu até a vida para conquistar o que você tem, tá? De repente, alguns direitos que nós temos também como mulheres, foram mulheres que no passado, né, foram mulheres atemporais que tiveram a coragem de dar a cara a tapa, né, que resistir diante de uma sociedade patriarcal para poder conquistar o que a gente conquista hoje. Hoje em dia as mulheres estão no mercado de trabalho, hoje em dia as mulheres podem ler, escrever, mas você pode imaginar que algumas décadas atrás a mulher não tinha direito nem de ir na escola, nem de saber ler e escrever, ela tinha que ficar apenas nos trabalhos domésticos. Você pode imaginar que tem civilizações que aconteceram aqui na Terra, que em décadas, anos passados, ou até século passado, a mulher não era nem considerada ser humano, ela não era contada no censo. Você sabia disso? Você não sabia. Muitas mulheres não podiam ter direito de escola e ainda hoje existem países que eles combatem. Quando a mulher ela vai para a escola e às vezes a mulher ela paga até mesmo com a vida, como se ela estivesse cometendo o maior erro do mundo. Esse foi apenas um exemplo, tá bom, gente? De como a liberdade ela é conquistada, ela não é dada. Ela é conquistada de uma maneira dura, uma maneira difícil, com muita guerra. Você tem que ir lá, ó, se expor. Se você, gente, quiser ficar livre de um sistema, de uma situação, de um problema que você está vivendo, principalmente se você está sendo explorado ou financeiramente ou fisicamente, você vai ter que lutar, gente, até o último dia pela sua liberdade. Essas coisas não vai vir porque as pessoas têm dó de você, não, porque ninguém tem dó de ninguém. A pessoa que escraviza, ela está usufruindo daquele que ele escraviza. Então ele não vai dar essa liberdade gratuita, não. Você vai ter que conquistar. Gente, liberdade tem um preço. E o preço nem sempre é dinheiro.
Os escravos, né, que eu tô falando, os escravos negros, né, tiveram a liberdade em algumas coisas, né, entre aspas, às custas de uma carta de alforria e outras coisas mais que existiram no tempo da escravidão, e muitos tiveram que lutar mesmo, perdendo as suas vidas, entendeu? Isso sempre foi uma realidade no mundo. Não é uma realidade do nosso país, é uma realidade do mundo. A liberdade, gente, tem um preço. Por isso, se você se sente escravizado, por uma vida entediante, uma vida medíocre, não era a vida que você queria ter, não importa em qual área da vida, gente, você vai ter que lutar. E você vai ter que lutar muito para você sair daí, porque essas coisas não vai vir da maciota, sabe? No paz e amor, no mamão com açúcar, não. Liberdade, gente, se conquista com luta. Liberdade e coragem são coisas que estão de mãos dadas. Elas estão unidas, intrínsecas. Ninguém conquistou nada, ninguém teve liberdade nessa vida se não tivesse coragem, tá bom? Nunca. Sempre foi assim, gente. Teve que ter muita coragem, teve que colocar a cara, teve que ser exposto, criticado, humilhado, entendeu? E resistir até os últimos dias. A liberdade tem um preço, mas resta saber, você está disposto a pagar o preço para ser livre financeiramente, fisicamente? Você está disposto a pagar o preço para sair dessa situação que te escraviza, que toda vez que você pensa, você prefere até querer que Deus te leve, porque a situação é tão massacrante, você se sente massacrado por essa situação, por esse sistema, pelas coisas que a gente vê acontecer na vida do ser humano. Querer, eu sei que você quer, mas você está disposto a pagar o preço? Você sabe qual é o preço que você tem que pagar? Esse vídeo foi para sua reflexão, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like e compartilhe. A liberdade, gente, é uma coisa preciosa, mas ela não vai ser te dada de bandeja, não, tá bom? Você vai ter que conquistar. Você vai ter que ter pulso firme se você quiser ser livre. Muito obrigado, tá? Meu nome é Ana Maria, aqui meu canal Janela do Pensamento. Eu quero que você se inscreva, que você compartilhe, deixa aí seu comentário. Você já teve que lutar muito para ficar livre de uma situação? Porque eu já tive. E em outra oportunidade, tá bom? Eu poderei contar para vocês. Muito obrigado e uma boa semana.